Abramos as nossas Bíblias no Salmo 37. Salmo de número 37. Um salmo riquíssimo. Ele é muito longo. Eu vou ler apenas dos versos de 1 ao 7. Um salmo de Davi. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve defiarão como a relva, e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Até aqui. Pai do céu, nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, te pedir que o Senhor nos dê entendimento, graça e unção do alto, para que possamos, ó Pai, aprender da Tua palavra, da Tua verdade e da Tua justiça. Oramos a Ti, Pai justo e santo, no nome de Jesus. Amém. Bendito seja o Senhor. Irmãos, nós ouvimos várias vezes que Deus é o nosso amparo, que Deus é aquele que guarda a nossa vida. Nós ouvimos de alguém sempre assim, olha, descansa no Senhor, tenha paciência, Deus há de resolver esse problema. Nós ouvimos muitas frases que falam de Deus como esse amparo, como esse lugar de proteção, como esse castelo forte, como diz Lutero, esse lugar que nos protege, esse lugar que nos guarda. No entanto, no entendimento, a gente consegue perceber exatamente o significado disso. Mas descer ao coração é uma outra coisa. Numa linguagem didática, aprender é uma coisa, apreender é outra. É entender dentro da emoção. É sentir paz. Quando ao redor o mundo está tremendo em guerra. É ter a certeza que Deus nos guarda de tal forma que, ainda que o mar espumeje, ainda que os montes venham ao chão, eu entendo que Deus está comigo. Eu não entro em pânico. Eu não definho dentro dos meus sentimentos. É sobre isso que eu quero falar hoje, irmãos. Eu quero que olhemos para Deus como este amparo, como esse lugar de proteção, com a certeza de que Deus nos protege em todo o tempo da nossa vida, em tudo aquilo que fazemos, em todo o tempo. Deus conhece a nossa vida, os nossos passos, as nossas angústias, as nossas necessidades. Mas, no entanto, nós precisamos aprender a descansar no Senhor. De onde vem, irmãos, esse coração que fica totalmente angustiado? Muito obrigado. De onde vem esse coração que fica o tempo todo fazendo comparações com o mundo? Os versos 1 e 2 mostram que esse desejo de comparação é uma tentação frequente. Comparamos o nosso casamento com aquele outro casamento. Comparamos, a vida que o irmão tem, a casa, as coisas, a grama. A grama dele é mais verde do que a minha. E a gente vai fazendo comparações e estudos demonstram
que profundamente, quando nós agimos dessa forma, o fundo disso é depressão. Há estudos contemporâneos que falam sobre as redes sociais como algo que deprime as pessoas. Porque tudo que é mostrado lá é tudo muito belo, é tudo muito bonito, é todo mundo viajando, é todo mundo sorrindo, é tudo maravilhoso. E olhamos para a nossa vida e dizemos assim, nossa, como eu estou sofrido. Eu estou precisando viajar mais. Eu estou precisando curtir mais a vida. E a gente começa a fazer comparações. Davi abre o Salmo dizendo assim, olha, não fique indignado com a vida dos outros. Não fique olhando para fora o tempo inteiro. Não olhe com inveja daqueles que estão vivendo a vida deles, mas aprenda a olhar para dentro de você. Davi faz um paralelo e nos mostra que o fim de todo mundo, e sobretudo dos ímpios, é que eles vão para o inferno mesmo. Numa linguagem contemporânea, é isso. Davi diz assim, porque eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde, ou seja, esse tempo aqui logo passa. Pedro vai trazer isso numa profundidade maior ainda, que ele vai dizer, olha, toda a glória do homem é como a erva. Toda a vida humana é como a erva, e a sua glória é como a flor da erva, que de manhã nasce, à tarde murcha e depois deixa de existir. Pedro diz que a vida humana tem um momento de glória. Tem um tempo que logo passa, né? Se olharmos para Pelé, né? Pelé teve o seu auge, a sua glória, e ele cresce e vira o rei do futebol, e nós vemos ele definhando até a sua velhice, vindo a falecer há pouco tempo. Eu estou apenas mostrando numa linguagem simples que nós ficamos olhando para fora e deixamos de olhar para nós mesmos, enquanto a vida passa muito rapidamente. Davi nos mostra algumas verdades para que silenciemos o nosso coração, para que paremos de reclamar acerca da vida, para que entendamos que Deus é o nosso pastor e que nos pastoreia como um rebanho escolhido em meio a lobos ao nosso redor. E ainda que eu veja do lado de fora um mundo que se abre para mim e eu diga assim, olha quanta vontade eu tenho de desfrutar de tudo isso. Quanta vontade eu tenho de fazer tantas coisas da minha vida. Quanto medo eu tenho de ficar desamparado. Quanto medo eu tenho dentro da minha vida de não conseguir dar conta de tantas coisas. Sabe quando a gente põe a nossa cabeça no travesseiro e custa pegar no sono? Hoje eu quero ensinar alguma coisa que Davi nos ensinou para que tenhamos paz. A primeira verdade que Davi mostra, após fazer a comparação, é o aprendizado da confiança. Aprender a confiar em Deus. Ele diz, para de olhar para fora. Olha para a sua vida. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Ele está retratando um crente. Ele está retratando alguém que o seu objetivo é Deus. Independente daquilo que ele faz, independente do que ele vê no mundo, ele pertence a Deus. E ele sabe quem ele é. Ele sabe de onde tem se alimentado. Ele se alimenta de Deus. Esse é o seu modo de vida. Jesus disse, quer comer, quer bebais, né? Fazei tudo para a glória de Deus. Eu faço isso quando dentro do lugar da minha habitação, dentro do meu ser e no lugar onde eu habito, na minha casa, na minha vida, em tudo aquilo que eu faço, eu confio em Deus e confio tanto que eu vou continuar fazendo bem. Eu não vou sair por caminhos tortuosos, eu não vou imitar o ímpio, eu não vou desviar a minha rota atrás de felicidade efêmera. Eu tenho uma felicidade que é perene. E ela se guarda na pessoa de Deus, na certeza de que Deus vai me dar a sua provisão.
Davi está falando de alguém que está olhando para fora e está vendo as pessoas serem providas e ele está sem. E ele está dizendo, olha, confia em Deus. Aprende a confiar em Deus. Aprende a descansar no Senhor. No momento certo você vai ser alimentado, no momento certo você vai ser abastecido. Alimenta-se na certeza de que em Deus você tem suficiência em todas as coisas. É fácil a gente entender. O salmista diz, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Isso entra no meu entendimento. Mas quando falta saúde, quando falta comida, quando falta alguma área emocional, eu fico me perguntando, cadê Deus nesse lugar? E é isso que eu estou tentando dizer, descer ao coração e entender que Deus me supre em qualquer falta na minha vida, é algo grandioso, irmãos, e precisa, em primeiro lugar, confiar em Deus. Me alimentar da sua palavra, da sua verdade. Deus disse que ia cuidar de nós, irmãos. A gente só entende que isso é verdadeiro quando nos sentimos em total desamparo. Esse sermão nasce de uma conversa que eu tive com Lara. Dela dizer, eu me sinto completamente cercada por Deus, eu sinto nessa cidade que tudo se move, tudo acontece por causa de Deus. Mas eu estou morrendo de medo. E ela estava sem medo nenhum. Sabe quando começou o medo? Quando disparou o alarme no celular e o alarme do hotel não disparou. Então ela falou, se disparou no celular é porque deve ser lá longe, perto da embaixada, alguma coisa assim. E ela ficou esperando tocar o alarme não tocou. E aí ela ouviu o estrondo. E ela disse assim, João, minha cama sacudiu. A janela, que é do chão até o teto, o quarto é todo de janela, do chão até o teto, ela disse que as janelas sacudiram, que ela ficou com medo da janela estourar, ela se protege e sentiu um medo, um pavor que subiu. E eu disse assim, confia no Senhor. Ela fez, depois disso eu não consigo mais. Eu estou sofrendo, quero voltar para casa. Falei, não vai acontecer mais desse jeito. Entende? Que às vezes a gente fala, eu confio, mas na hora que a vida vem e surge com a sua contingência, o que a gente fala em filosofia, né? Quando a vida toma as rédeas da sua mão, como é que você confia? É nesse lugar que você precisa aprender a confiar em Deus. Quando as janelas tremerem, quando a cama sair do lugar, quando as coisas saírem do eixo, quando você não tiver controle, Davi está dizendo assim, alimenta-te da verdade. Deus disse que vai cuidar de vocês. Jesus disse, eis que eu estou convosco todos os dias da tua vida até a consumação do século. Confie, Jesus está com você. E Ele há de suprir a sua vida. Mas você só vai ter paz se você confiar. E o que eu acho lindo nesse Salmo de Davi é que ele abre o ensino dele dizendo, primeiro você confia. Primeiro você tem fé que Deus vai cuidar de você. Depois ele diz, agrada-te do Senhor. Eu fiquei pensando, meu Deus, agrada-te do Senhor. Isso aqui só ocorre, irmãos, quando eu aprendo a entregar a minha vida a Deus. E aqui é o segundo aprendizado. É o aprendizado da entrega. Eu só vou me sentir grato a Deus, eu só vou agradar-me de servir a Deus quando eu pego a minha vida e coloco nas mãos dele. Entregar aqui é uma resignação entusiástica. É quando sei que Deus tem sempre o melhor para mim. É quando eu entendo que todos os meus caminhos foram guiados pela vontade de Deus e Deus em todos eles vai me dar ensinamento e aprendizado. E o exemplo supremo é Jesus.
quando ele é colocado numa berlinda, de ter que morrer por nós na cruz, ele sabe exatamente o que vai acontecer com ele. E ele se coloca no Getsemane, ele ora a Deus, ele sofre na presença de Deus e diz: Deus, se houver outro caminho, se houver outra pessoa que possa assumir isso, Senhor, afasta o cálice da tua ira de mim. Vê se é possível outro viver. Estou parafraseando, né? Essa parte da minha vida aqui, Senhor, eu não quero. Essa parte da minha vida é difícil. Essas coisas que estão acontecendo aqui, por favor, Senhor, afaste de mim. E a beleza do texto, no momento que Jesus está falando com Deus, é que não há resposta. Jesus mesmo responde e diz: Senhor, que seja feita a sua vontade. Já que é esse o caminho que o Senhor tem para mim, eu me agrado nele. Eu estou feliz nele. Eu estou grato por ele. Quando nós nos voltamos para Deus, ele se volta para nós. Quando nós nos submetemos a Deus, Davi está dizendo assim: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Não é uma troca. Não é uma barganha. Eu vou fazer a vontade de Deus e aí Deus vai me dar tudo que eu quero. Não, desculpa, não é assim. Né? Aliás, Timothy Keller tem uma frase que eu adoro: se Deus faz tudo o que você quer e responde a todos os seus pedidos, é a você mesmo que você está servindo e não a Deus. Porque Deus diz não. Porque Deus vai e coloca na nossa vida coisas que nós não queremos. E todas elas são para o nosso aprendizado. E eu preciso me agradar nessas dificuldades para que Deus vá moldando o meu coração. A Bíblia nos diz que quando eu peço e não recebo é porque eu peço mal. Eu peço por causa da minha concupiscência, dos meus desejos. Portanto, satisfazer o desejo do coração é quando eu me agrado de Deus e os meus pedidos se harmonizam, se coadunam com o que Deus quer. Entende? Então eu me sinto próximo de Deus, eu sinto desejo de agradar a Deus e viver a vida dele e fazer a sua vontade. E o meu coração, que é talhado por Cristo e transformado, aí eu só peço coisas que agradam a Deus. E aí a minha vida é transformada. Entende? Mas vocês conseguem perceber que Davi constrói e ele diz assim: olha, confia. Vive na terra. Alimenta-te de Deus, que é a verdade. Agrada-te do Senhor. Você vai ter o seu coração satisfeito no Senhor. E ele mostra que a nossa vida é sustentada nessa fé contínua colocada diante de Deus. E que Deus vai multiplicando essa fé quando eu confio nele, quando eu me agrado dele, quando eu me coloco embaixo da sua vontade. Mas não é suficiente. Então Davi diz: confia, agrada-te, e tem mais um aprendizado gigantesco. Diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor. Aqui, irmãos, e é lindíssimo eu perceber isso e entender isso, eu preciso confiar, aprender a agradar a Deus e agora entregar o meu caminho. Tudo que eu fizer precisa ser feito de acordo com a vontade de Deus. Tudo que eu colocar no meu caminho tem que vir junto com o Senhor. E ele conduz o seu texto dizendo assim, ele volta ao primeiro versículo e diz: confia nele. Davi está dizendo assim: Deus não falha, irmão. Deus não erra. Se você seguir esse caminho,
pode confiar que aquilo que estiver além do seu alcance, além da sua mão, além daquilo que você pode fazer, ele diz, o mais ele fará. Vá até onde você pode ir. Coloque a sua vida até onde você suporta. Mas consagre a Deus tudo que você faz. Deus vai sustentar a sua vida. Você sabe o que acontece quando nós confiamos, nos agradamos em Deus, vivemos para agradar a Deus e entregamos o nosso caminho? Olha que beleza. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. A nossa vida vai ser completamente transformada. Tudo que nós façamos, ou tudo aquilo que faremos, será em plena luz, será colocado diante de Deus e o seu direito sempre vai aparecer, ainda que você seja caluniado, por exemplo. Como aconteceu com Davi. Cuxi chega a Saul e diz que Davi não lhe era leal. Essa mentira custou caríssima para Davi. E ele foi perseguido por isso. Saul começa a tentar matá-lo por uma mentira, porque Davi era leal. Tanto é que quando vemos a história, por 2 vezes Davi teve chance de matar Saul, e ele não faz. Na caverna de Adulão, quando Saul estava dormindo, e em outro momento, o primeiro na caverna de Adulão e segundo quando Saul estava dormindo. 2 momentos que Davi podia matá-lo facilmente e Davi não fez. Ele podia matar e assumir o trono porque era casado com a filha dele. E Davi foi todo o tempo leal a ele. Só que isso só vai aparecer, irmãos, outro momento. E às vezes você pode pensar assim, e quantas pessoas foram mortas injustamente? Quantos servos de Deus foram mortos por causa de confessar a Cristo? Será que Deus falhou? E eu vou dizer para vocês, irmãos, que Deus jamais falha. Sabe por quê? Porque a verdade será revelada no dia do juízo. No dia que a nossa vida for colocada em plena luz, no último dia. Nós seremos rendidos, salvos, agraciados, transformados em Cristo Jesus. Ainda que seja uma calúnia que tenha nos destruído. Percebe? Porque a verdadeira face da nossa vida, Deus conhece. Ele sabe quem somos. E Davi está dizendo, olha, tudo na sua vida, o seu direito, a justiça que vai ser feita sobre a sua vida, vai ser como o sol ao meio-dia, quando Jesus morre no nosso lugar, irmãos, quando Jesus morre a nossa morte de cruz, quando ele ressuscita, toda a justiça é feita sobre a nossa vida. E ainda que fôssemos pecadores, ainda tivéssemos feito algo terrível, Jesus é aquele que perdoa as nossas falhas. É aquele que perdoa os nossos pecados quando há verdadeiro arrependimento. Quando abandonamos a nossa vida para confiar em Deus. Quando aprendemos a agradar ao Senhor. Quando entregamos o nosso caminho a Ele. Mas talvez você pense assim, mas está suficiente, né? E aí vem a parte mais difícil, irmãos, para eu encerrar hoje. O aprendizado do descanso. Esse é o mais difícil. Davi diz assim, descansa no Senhor, espera nele. Deus do céu, e se a espera for muito longa, Senhor? Como é que eu faço? Quando os anos são muitos, quando aquilo que eu desejo dentro da minha alma é gigantesco. O que é interessante, quando você vai estudar a Escritura, esperar requer alguns dons do Espírito, que é paz, longanimidade e controle próprio. Dificílimo enquanto você não cresceu na fé. Quando você ainda não aprendeu a confiar em Deus, parece que a vida nunca se ajusta. Parece que a vontade de Deus está sempre contrária à sua.
E na realidade é o seu coração que não foi tratado, você não aprendeu a descansar em Deus. Você quer ter o controle da sua vida. Você quer fazer as coisas e quer que seja do seu jeito. Nós somos assim, irmãos. Todos nós somos. Aprender a dizer, Senhor, seja feita a tua vontade, nesse crescente que Davi está colocando aqui, é o último. Quando eu já passei por todo esse caminho aqui, ó, que Davi está colocando, esse salmo é um salmo alfabético. Na nossa língua portuguesa não aparece, mas ele faz um crescente com as letras do alfabeto hebraico. E ele vai mostrando um caminho para entender que Deus de fato é seu amparo, mas você precisa descansar nele. Você precisa colocar sobre ele a sua ansiedade, como ensinou Pedro. Eu tenho que pegar a minha ansiedade e dizer, Deus, toma aqui, ó, toma conta disso na minha vida e lança sobre Jesus Cristo. Teve um pastor que dá um exemplo que eu achei fantástico. Ele estava andando na picape, indo para casa e viu uma mulher carregando lenha para levar para sua casa. E ela está com uma sacola enorme nas costas, cheia de lenha. E ele passa por ela e ele diz assim, meu Deus, aquela mulher andando, está indo na mesma direção, então ele faz a volta no carro e para do lado da mulher e diz assim, a senhora está indo para onde? Ela disse para onde está indo, ele falou, eu estou indo para o mesmo lugar, a senhora sobe, por favor? Sobe, que eu vou lhe dar ajuda, a senhora vai andar com esse peso, esse caminho todo. E manda a mulher subir no carro. Ele está dirigindo, roda 1 quilômetro, ele percebe que a mulher só aparece as pernas aqui, ela está segurando aquela parte de cima, né? Da proteção da picape. Então ele para o carro, quando ele vai ver, a mulher continuava carregando, mesmo em cima do carro, nas costas a lenha. Aí ele falou, senhora, bote a lenha em cima do carro. Ele fez, não, você já está me levando, eu vou continuar carregando. Ele fez, não, por favor, eu quero que a senhora descanse, a senhora não vai descansar. E aí, só aí, que ela tira o peso e coloca sobre o carro. E ele diz assim, a senhora pode entrar na frente, por favor? O que a gente aprende com isso, irmãos? Quando Deus diz assim, descansa em mim, é para você deixar tudo. Não é para você tentar carregar mais nada. Não é para você tentar continuar fazendo pelas suas próprias forças e pela sua própria mão. É descansar na vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Eu lembro que eu preguei num sermão de virada de ano na Igreja Presbiteriana do Cruzeiro. E eu preguei sobre isso. Esse ano que se inicia, nós vamos aprender a fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E aí minha primeira ilustração é, você já pensou que pode ser esse ano que você morre? Aquele clima horrível. Depois vieram dizer, pastor, primeiro dia do ano o senhor vai falar que a gente vai morrer. Eu falei, graças a Deus. Porque a vontade de Deus é boa até se enfermarmos, até se morrermos. Tudo que acontecer na minha vida, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E eu preciso aprender a descansar em Deus. Eu preciso colocar minha vida nas mãos de Deus. E que eu descanso até na derrota. Até quando eu perco, até quando as coisas não dão certo, até quando as coisas saem do eixo. Eu preciso confiar, eu preciso me agradar, eu preciso entregar o meu caminho e eu preciso descansar em Deus, entende? Isso demora, irmãos. Isso demora porque nós somos carnais e nós nos irritamos. Olha o texto. Não te irrites. Espera no Senhor, não te irrites com o outro, não fique se comparando, não olhe para fora, não olhe para a vida do outro. Ele leva a cabo os seus maus desígnios e você está olhando para fora e dizendo, eu quero ter uma vida assim, assada, e Deus está dizendo a você, confie em mim, o que eu tenho para você é muito melhor. Muito melhor. Descansa em mim. Portanto, hoje, irmãos, nós precisamos aprender que, de fato, Deus é meu amparo. Que, de fato, Ele me tem na mão e Ele me sustenta e Ele me carrega
todo o tempo da minha vida. Então eu preciso descansar na sua misericórdia, eu preciso descansar nesse relacionamento com Deus que me preenche, porque Jesus habita em mim, vive comigo, está comigo todo o tempo. Em toda e qualquer circunstância, Ele está comigo. Precisamos aprender a descansar no Senhor Jesus. Ele morreu por você na cruz. E quando Ele ensinou os seus discípulos, Ele disse assim, olha, não fique preocupado com o que há de vestir, comer, beber. Não fica preocupado com essas coisas, porque aqueles que não têm a Deus se preocupam com isso. Deus sabe qual é a sua necessidade, Ele sabe qual é a sua vicissitude. Olha para os pássaros. Eles não têm celeiros, eles não colhem, e o Senhor os sustenta em toda a sua vida, em tudo aquilo que eles fazem. Deus está com eles. Olhe para o lírio, o homem não consegue se vestir com essa glória, o homem jamais será belo como esse lírio, mas Deus sustenta. O lírio nasce hoje, depois desaparece. Vocês estão vestidos com a glória muito mais bela do que essa. Vocês são imagem e semelhança de Deus, e eu morri na cruz para que vocês tivessem uma vida abundante, disse Jesus. Aprendam a confiar em mim. Aprendam a confiar em mim. Aprendam a entender que se você fizer o que me agrada, eu serei contigo todo instante. Aquele que me ama, cumpre os meus mandamentos. Eu serei contigo em todos os seus passos. Aprende a entregar o seu caminho a mim. Eu morri por você. Eu sofri morte de cruz. Eu sofri separação do Pai para que você tivesse uma vida plena. Plena em mim, não em qualquer outra coisa. Em mim. Ainda que te falte tudo, jamais você terá falta de mim, disse Jesus. Porque eu vou cuidar de você e ainda que você morra, você vai viver. Porque você estará comigo, com o Pai. Aprende a descansar em mim. Porque tudo que eu fiz na minha vida foi por vocês. Cada passo meu em direção à cruz foi por vocês. Tudo, até entregar a minha vida a Deus, eu fiz para que você tivesse vida abundante em mim, disse Jesus. Vamos aprender, irmãos, que Deus é o nosso amparo forte, que é Ele que sustenta o meu sono quando eu durmo, que é Ele que abre os meus olhos pela manhã, é Ele que me dá força na minha caminhada, é Ele que restaura o meu coração quando ele se quebra, é Ele que restaura as minhas emoções quando eu me sinto abatido. Vamos orar? Pai do céu, nós, como Davi, Senhor, nós nos quedamos. Esse é um salmo, Senhor, da velhice de Davi. Ele disse, já fui moço, agora sou velho. Davi está olhando, Senhor, para a própria vida, para o seu próprio caminho. E ele diz também, Senhor, diz no verso 25, no verso 35, ele diz, vi um ímpio prepotente expandir tudo o que ele podia sobre a terra. Davi está olhando para trás, ó Deus. Nos ensina a sermos sábios, ó Pai. E aprendermos antes de chegar à velhice. Que aprendamos hoje o que Davi está ensinando, ó Deus. Que aprendamos hoje a colocar os nossos passos, as nossas vidas, os nossos afazeres embaixo do Senhor. Obrigado, ó Deus, por nos mostrar que tudo é temporário, menos colocar a confiança e a certeza de que Tu és o nosso Deus e tem cuidado de nós.
Oramos a Ti, Pai justo e santo, no nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, queridos. Fiqueis de pé. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, e as benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, irmãos, aqui no Lago Norte, sobre a Igreja de Cristo espalhada sobre toda a terra, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe as suas vidas. Excelente semana em nome de Jesus. Amém.